Fala galera, Robson Lima, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, blá 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 blá. Tem uma descrição grande aí embaixo. E hoje é sobre movimentos sociais que nós vamos falar aqui, ok? Eu upei ou está upando um outro vídeo só comentando questões do Enem sobre movimentos sociais. Então nesse vídeo eu vou tentar oferecer uma explicação relativamente sucinta e sobre o assunto. Robson, isso significa que eu posso estudar somente para suas aulas? Eu gostaria, mas sinceramente vamos ver, né? Sempre é bom buscar mais conhecimento e não tome a minha palavra como uma verdade final, tá bom? Embora eu vou tentar ser o mais imparcial possível, já dizia o grande Weber que isso não é possível. Então vamos lá, né? Movimentos sociais. Robson, o que são movimentos sociais? Movimentos sociais são bagunça, desordem, caos. Não. Movimentos sociais. As primeiras coisas quando se pensa em movimentos sociais são as pessoas correndo na rua com piquetes, né, cartazes e blá blá blá, né, essas coisas. Isso, na verdade, é apenas a manifestação na esfera pública do movimento social. O movimento social não é o passeio, não é a ocupação do prédio, não é nada disso. Isso são as ações do movimento social. Então, o que é o movimento social, Robson? Primeira coisa que é preciso entender sobre movimentos sociais é que a ideia deles é a ideia do conflito, a ideia da luta, a ideia da porrada, entendeu? Logo, a ideia de Marx. A ideia do marxismo, a ideia da luta de classes. É isso que é o mais importante de se entender dentro de movimentos sociais. Eles não são movimentos para harmonia. Não, a ideia do movimento é fazer onda. Robson, então é por isso que existe greve? É por isso que existe greve. Greves, na verdade, são as primeiras manifestações de movimento social, que é o movimento social da classe trabalhadora do século XIX. Então, o que são movimentos sociais, Robson? Alain Touraine, que é esse grande sociólogo barra filósofo barra tudo francês também, que você provavelmente deve ter visto em algum lugar, ele aparece muito em provas, principalmente de Enem. Ele diz que os movimentos sociais, a representação dos interesses, dos valores da sociedade civil dentro da esfera pública. Robson, como assim? Isso quer dizer que os movimentos sociais eles são articulações dentro da esfera pública, da arena política, né? Novamente, política não é só partidária, dos interesses de determinados grupos da sociedade civil. Robson, o que é a sociedade civil? Tudo que não é o governo, ou seja, eu, você, a associação de bairros, associação de moradores do bairro, a associação dos catadores de lixo, movimento LGBTT, movimento negro, essas coisas todas, tudo isso é a sociedade civil. Sociedade civil é toda e qualquer articulação organizada de um grupo que se entende como um grupo para conseguir que essas demandas aconteçam. Robson, então os cristãos são um grupo social, um movimento social, tipo aquela história toda de nós vamos eleger candidatos crentes e tal. Sinto muito, mas é. Robson, mas a política não deveria se misturar com a religião. Problema seu. Sociologicamente falando, não interessa o que você acha. Interessa o que acontece. O que acontece é isso. O que acontece é que o cristianismo, como outros setores da sociedade, está se entendendo como um movimento social e se articulando da maneira que entende ser correta a fazer. Você, como cristão, pode ter as suas... eu não sei. Pode. Eu posso ter as minhas... não sei. Isso não interessa. Sociologicamente falando, isso não interessa. Então essas manifestações da esfera pública, elas acontecem nos diversos níveis da sociedade. Ou digamos assim, nível de base é o nível do associativismo, que a gente pode pensar sempre em associações de bairro e essas associações locais, entende? Associação dos moradores do bairro tal, esse tipo de coisa. Essas são associações locais, a associação dos catadores de lixo do bairro tal. Essas coisas locais, elas são associativismos. São associações que acontecem por proximidade, entende? Há uma demanda comum de um conjunto de pessoas que moram no mesmo local ou que trabalham na mesma coisa. Enfim, se entende como iguais e vai e luta. Esse é o associativismo.
Muitas coisas que hoje em dia são super conhecidas, como o MST, as primeiras raízes do movimento negro, e até mesmo o pessoal do LGBTT. Quantos T's são? Eu acho que são 2 T's, mas eu realmente não sei. Enfim, o pessoal do movimento de gênero, feminista em geral, eles são 2 T's. Eles começaram nesse nível, entendeu? Nesse nível mais de base, vamos dizer assim. E então daí você, pelo processo histórico, evolutivo, que isso é uma outra história, isso é a história social dos movimentos no Brasil, isso é uma outra longuíssima história. Eles evoluem para uma forma como a gente entende hoje, que é basicamente uma burocracia de movimento. Alguns movimentos são muito mais burocráticos que outros. Por exemplo, alguns movimentos existem lideranças muito fortes, como por exemplo o LST. O MST tem a liderança do STDL e acabou. Existem outras lideranças locais, mas é uma estrutura hierárquica de pirâmide que alguns movimentos reproduzem e outros não. Já vamos falar desses que não reproduzem, já vamos lá. Então esses movimentos eles se articulam na arena política para conseguir os seus interesses, e esse que é o principal de toda a história, de todo o conceito de movimento social, entende? Essa articulação na esfera pública. Então como acontece essa articulação, Robson? Aí sim, no piquete, na passeata, na ocupação, etc, etc. Robson, redes sociais de internet também são um exemplo? Podem ser um exemplo. O movimento social, ele é por definição um movimento de rede, um movimento que busca novas formas de se expressar. Quanto menos poder ele tem, poder político, mais ele quer formas alternativas de se expressar. Robson, me dê um exemplo. Occupy Wall Street. O Occupy Wall Street é um ótimo exemplo disso. Um movimento totalmente espontâneo, orgânico, que foi para a praça e ficou em Wall Street e ficou lá, ainda está lá até hoje. Eles têm demandas deles, eles têm a ideia deles, eles se entendem como um grupo e estão lá. O fato deles falarem estar lá é a luta deles. Robson, isso é muito estranho. Relaxa, é estranho mesmo. Fazer o quê? Não, olha, disso aí a gente vai chegar depois, calma. Então, nisso tudo que você pode entender, o que é importante para a criação, digamos assim, o rótulo de um grupo social, é a formação de identidade. A formação de identidade é o que é realmente importante dentro de um grupo social e dentro de um movimento social, porque o movimento social ele é, na verdade, a articulação política de um grupo que se entende como único. Todos os negros se entendem como negros. Eles podem ser negros ricos, podem ser negros pobres, podem ser negros que moram no Sudeste, negros que moram no Norte, mas eles são negros. Eles entendem que eles são existem demandas específicas de cada região, mas eles também entendem que há algo que os une, no caso, o fato de serem negros. E isso pode ser dito do MST, pode ser dito do movimento feminista, pode ser dito do movimento gay, pode ser dito de muitas coisas. E essa política de identidade é o que os torna movimentos sociais. E aqui está o pulo do gato. A identidade, ela, da mesma forma que ela diz eu sou alguém, ela exclui outras identidades. É um movimento de exclusão que é o interessante aqui. Se eu digo, eu sou um gay, então eu vou lutar pelos direitos dos gays. Então eu não vou lutar pelos direitos dos héteros. Porque há quem lute. E assim vai. Isso é errado? Não. Isso é simplesmente a política de identidade, o jeito que ela acontece. Robson, todo movimento social é assim? Todo movimento social é assim. Ou pelo menos eu não consigo pensar em nenhuma exceção agora, né? Qualquer coisa, se eu pensar em uma exceção, eu faço uma anotação. O que é interessante é que os movimentos sociais pós-60, que são justamente movimentos negro, feminista, ambiental, que são os movimentos que estão ainda conosco, né, mais atuantes, esses movimentos são movimentos centrados em identidade. E essa centralização em identidade que é cobrada em prova, que é o aluno pensar,
Porque a pessoa pensa, movimento social, pensa em baderna, pensa em bagunça, pensa em índio ocupando a FUNAI, pensa em MST ocupando terra aqui, e, tipo, impedindo o pobre fazendeiro de fazer o que ele quer. Não, existem razões para aquilo. Se são razões boas, ruins, se é uma boa luta, uma má luta, isso já são outras questões. Mas há razões, não é algazarra gratuita, nunca será. Não é um movimento social que tem essas demandas, que se enxerga como um movimento de demandas. Não, entendeu? Há praquês. E como eu ia dizendo, vou falar agora um pouquinho do pessoal, digamos assim, dos novos movimentos sociais, né? Porque eu falo de movimento negro, movimento feminista, movimento ambiental. Esses movimentos eles não são tão novos, eles começam no final dos anos 70, mas 60, depende do feminismo 60. Enfim, o ambientalismo é 70. Eles começam por essa década. Então eles não são tão novos, mas já estamos em 2012, né? Então há novos movimentos como o Occupy Wall Street, como as mobilizações via Facebook na Praça Tahrir no Egito e coisas do tipo. A internet ela vai se tornando uma ferramenta social que também está sendo usada para mobilização política, especialmente em locais onde o povo não tem acesso aos mecanismos institucionais normais. Como assim, Robson? Ele não tem acesso, por exemplo, a livre associação, a poder fazer uma associação de bairro. O Egito era uma ditadura, você não pode fazer um movimento para falar contra uma ditadura, isso não existe. Então, eu vou usar o Facebook, eu vou usar a internet, eu vou usar um meio que não é tão vigiado assim para fazer as minhas coisas. E assim você entende o Occupy Wall Street, que é um movimento de rede. O Occupy Wall Street é um movimento descentralizado, não há uma liderança. Isso é muito importante nos novos movimentos sociais. O Anonymous também entra aqui perfeitamente. Não há uma liderança, há uma demanda, há uma identificação, mas não há uma liderança, não há uma burocracia como havia em MST, como há em certos movimentos negros, certos movimentos feministas, certos movimentos ambientalistas, vide Greenpeace. Não há. Há uma coisa descentralizada e essa parece ser a nova tendência dos movimentos sociais e é possível que provas como o Enem explorem isso, que peçam do candidato que ele olhe para uma situação atual e encaixe essa teoria do conflito de classes, que é o centro da afirmação de movimento social. Como eu disse, é o marxismo que permeia, né, todas as análises de movimento social. É possível que o candidato que é pedido do candidato isso, entende? Que ele analise um determinado documento, determinado texto e identifique, isso fala sobre Tahrir, isso fala sobre o Occupy, isso fala sobre Anonymous, como aconteceu na prova do ano passado. Inclusive tem uma questão sobre, essa questão em particular da Praça Tahrir não, mas eu comento isso no outro vídeo de comentários do Enem, que é uma coisa muito possível de se cair, porque movimentos sociais é uma das coisas que sempre, de alguma forma, está lá, sempre há alguma menção. Belo Monte, Robson. Belo Monte também é muito importante. Belo Monte também cai no exemplo de política de identidade. São indígenas que se entendem como indígenas, que estão lutando enquanto indígenas. Mas há outros movimentos que se associam a eles que não indígenas. Então Belo Monte vira um movimento orgânico por si só. É os contra Belo Monte. Tem gente que é contra Belo Monte que mora em São Paulo. Nunca viu índio na vida, mas é contra Belo Monte. Porque é contra o modelo de desenvolvimento que Belo Monte entende. Essa é a grande tendência dos movimentos sociais, é a transversalidade. Então, o que é necessário ser entendido, Robson? É necessário ser entendido, o fato de que movimentos sociais são firmados em identidade, que separa nós deles. Isso é essencial. É essencial que você saiba que movimentos sociais são transversais. Eles tendem a se aliar a outros movimentos sociais para conseguir as suas demandas dentro do espaço público. E é necessário também saber que existem movimentos sociais burocráticos e não burocráticos. Essas são as 3 coisas que eu considero essenciais. Robson, pode haver outras coisas essenciais? Possivelmente. Mas essas são as 3 coisas que eu Robson Lima, considero essenciais para um aluno entender o que é movimento social. Então vocês já sabem, essa é a aula. Se qualquer dúvida, pode deixar um comentário embaixo, eu respondo na maior tranquilidade, com certeza, melhor do meu poder.
Se você quiser deixar uma resposta em vídeo, também agradeço. Se você curtiu, não esqueça de dar os joinhas. Se você não curtiu, dê os não joinhas também, embora eu prefira que você curta. Se você realmente gostou e quer saber de mais vídeos, atualizações, etc., subscreva-se aqui em cima. Inscreva-se aqui em cima, tá legal? E é isso, meu nome é Robson Lima, Twitter @robpurpura, sou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. E eu espero ter ajudado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.